Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite para você que está nos vendo ou ouvindo em horários alternativos. Está começando mais um episódio do nosso podcast. Maratonando Histórias. E hoje a gente vai maratonar a história do Andrei, que na verdade é mais sobre o Esportividade, que foi, eu não sei se a gente só coloca como blog, mas é um site, a criação de conteúdo que eu sigo desde 2014. Nossa. Então, assim, eu nunca imaginei que eu ia conhecer a pessoa por trás daquele site, onde eu fiz a minha primeira inscrição, inclusive, assim, a primeira inscrição de corrida que foi feita foi através do site. Nossa, não sabia. É muito doido, né? Muito doido. Já faz 10 anos. 10 anos, 10 anos. 10 anos que eu comecei e aí eu não sabia onde procurar, eu tinha pouco acesso, assim, não é o que tem hoje, que você abre Instagram e tá todo mundo falando aqui. O Instagram não era isso que é hoje. Não, era só foto e era isso e acabou. E aí o site do Esportividade era algo que eu tinha, assim, de consultar onde ia ter, porque tinha calendário, tinha acesso a coisas que eu não fazia ideia, tênis, várias informações que eu não fazia ideia de onde encontrar e geralmente eu encontrava lá. Então seja muito bem-vindo, Andrei. Obrigado. Obrigado, pessoal do Maratonando Histórias. É um prazer estar aqui, de volta a um podcast, depois de sei lá quanto tempo. Eu que comecei na faculdade Casper Libero em rádio, dá uma saudade, isso em 2005. 2005, eu falava em rádio ao vivo na Rádio Gazeta AM, 890 kHz. Era kilohertz? Acho que agora. A AM ninguém mais sabe que existe, né? Então, que é nem FM Se direito, FM mas tá difícil, né? O que é rádio, né? Pra galera que chegou agora, rádio saudosos tempos do No Box, que era por dentro do automobilismo, eu falava de Fórmula 1. Que legal. Era outro tipo de corrida. Não deixou de ser corrida. Né? Não deixou de ser agora, mas agora bem mais devagar. Mas conta aí pra gente, quem é o Andrei antes do Esportividade? É um bom gancho esse que eu fiz, porque eu era apaixonado por Fórmula 1, ainda sou um pouco, nem tanto. Na verdade, eu não perco corrida de Fórmula 1. Na verdade, eu não perdi a corrida de Fórmula 1, melhor dizendo, porque agora meu treino é mais importante que a corrida de Fórmula 1. E o que acontece é que eu, com 8 anos de idade, eu fui pela primeira vez para Interlagos ver o GP de Fórmula 1 em 95, um ano depois da morte do Senna. E, na verdade, ali despertou minha paixão por eventos. E eu percebi como o evento internacional era fantástico. É uma atmosfera totalmente diferente de tudo que existe. Porque, diferentemente de um filme, por exemplo, você não sabe o fim. Você não tem como imaginar o que vai acontecer. Então, o evento é isso. É totalmente inesperado. Você nunca sabe o que vai O Gui da Chelsea, quando veio aqui, falou que os eventos têm vida própria. Exatamente. Você até imagina, mas... É surpreendente. O próximo quilômetro você vai encontrar um amigo, por exemplo, que você não via há anos. E logo aos 8 anos eu me encantei. A partir disso eu comecei a economizar dinheiro de lanche na escola para ir para Interlagos e fui, sei lá, mais de 10 vezes. Aí comecei a trabalhar com isso profissionalmente, num site de automobilismo, cobria a Fórmula 1. Eu cobri a Fórmula 1, aquele GP Brasil de 2008, que o Felipe Massa perdeu na última curva, da última volta para o Lewis Hamilton. Eu estava lá com credencial de imprensa. E eu nunca poderia imaginar que, na verdade, minha história teria mais a ver com a Fundação Casper Libero do que com a Fórmula 1. Eu estudei na Fundação Casper Libero, que é a proprietária da São Silvestre. E na época eu nunca imaginei que, na verdade, a minha corrida era a São Silvestre, não era o GP de Fórmula 1. Era outra corrida. E, curiosamente, o produto principal nosso do Brasil de corrida é a São Silvestre, que é da faculdade onde eu estudei. Então, é incrível como as coisas vão dando uma volta na vida. Foram se encaixando e sem eu perceber, eu estava na corrida de rua. E, curiosamente, também, quando eu era criança, eu fui ver com meu pai a São Silvestre nos anos 90. Eu agora não me lembro se foi aquela edição que o Emerson Zerben foi o campeão, que derrotou o Poltergar em 97, ou se foi uma que o Poltergar venceu. Porque quando você criança... Mas estava ali, né? A gente tem um laço temporal. Não sei se eu vi do Poltergar
vencendo viu correr. pela TV. Eu vi correr. Viu correr. Então, eu já, desde aquela época, putz, existe uma São Silvestre. Eu nem corria. Na verdade, olha que coisa, eu fui começar a correr em 2013, quando o Esportividade começou, e antes mesmo de lançar o site, eu falei com a assessoria de imprensa da Fila, e que eu iria lançar um site, e eles me enviaram uma inscrição da Fila Night Race, que foi uma noturna na USP. E eu comecei a me preparar ali, em 2013, sem celular, com GPS. O meu era um Motorola da Nextel, aqueles rádios que não tinham GPS. Zero, não tinha então, nada. eu treinava no Horto Florestal, ali na Zona Norte, no chutômetro. Eu achava que eu estava fazendo 5 km, mas eu não tinha certeza. Então, Na sua cabeça tinha 5 km, então tá. Então eu treinava, sei lá, meia hora. Deu. Fiz 3 treinos de 5 km, que eu achava que eram 5. Aí foi para a primeira corrida. E aí eu percebi que era totalmente diferente do automobilismo. O meu primeiro texto de corrida foi o seguinte, uma comparação com o automobilismo, que, diferentemente do automobilismo, você ultrapassar e ser ultrapassado, tanto faz. Tanto faz, porque o seu jogo é com você mesmo. Não importa que o cara no te ultrapasse. Não. Porque ele pode estar com outro nível de treino de você. Dormiu melhor, comeu melhor. Então você não se sente tão mal de ser ultrapassado. No kart, por exemplo, você é ultrapassado, você quer revidar. Já está percebendo. Você já percebe que você não está tão bem e vai querer reaver essa posição. Mas na corrida de rua não é assim. Até porque pode ser que o cara que tá te ultrapassando, ele esteja na luta por pódio e você não. Então é totalmente diferente. Então, meu primeiro texto foi assim. Foi esse no Esportividade. E de onde que veio essa ideia de eu vou ter um site? Eu trabalhava na Folha como freelancer de fim de semana. Olha, isso existia, viu? Era o seguinte, foram 4 anos trabalhando aos fins de semana, atualizando tabela de campeonato. Era assim o trabalho. Eu ficava esperando o resultado do jogo de futebol para pegar o placar e mexer na ordem de classificação da tabela. O Corinthians venceu, somou 3 pontos. Então, eu invertia lá a ordem. Invertia quem estava quem. E isso me dava um trabalho muito grande, porque não podia ter erro. Eu tinha até pesadelo de errar, colocar o Corinthians na zona de rebaixamento, sendo que ele não estava. Então, isso também foi muito importante, porque mexe com a paixão do povo, né? Me deu um rigor de informação muito grande. Não podia ter erro. E tinha também ali outras modalidades, mas o futebol era a principal. Então, eu trabalhava como plantonista de fim de semana na Folha. E eu percebi que o guia da Folha, por exemplo, não tinha esporte. Que era o produto da casa. Que era assim, teatro, cinema, até hoje é assim, se você for parar para pensar. Você abre um site como o Guia da Semana. Nossa, eu não O vejo, próprio juro. Guia da Folha. Teatro, cinema, tem passeios, kids, tem áreas... Não tem esporte. Não tem esporte. Até hoje é assim esses sites. A Veja São Paulo também fala pouco de esporte. Aí veio essa ideia. Por que não pode ter um serviço para esporte? Sendo que o esporte é tão importante na vida das pessoas. É porque é um produto que talvez não venda. Não venda. Não vende naquela época, né? Que hoje talvez comercialmente fosse mais difícil, né? O contato. Faz parte do comportamento do brasileiro. E mudou isso daquela época, você tem razão. Graças a Deus. Então, o que aconteceu foi que daquela época não tinha isso. Daí, curiosamente, eu fui para Nova York em 2012 e percebi o seguinte, que o Guia de Nova York tinha um site... que era um site guia de Nova York, assim. Tinha uma lista tudo. De evento. Inclusive, eu acho que eles ganhavam dinheiro assim com afiliação até naquela época. Por exemplo, tinha uma peça da Broadway e você clicava e devia ir para o site de venda de ingresso. Eles deveriam, já naquela época, em 2012... Já tinha o link? Já devia ganhar com afiliação naquela época com uma peça da Broadway.
E eu percebi, pô, um site desse de esporte, aí foi surgindo o conceito da esportividade, que começou mais poliesportivo. Eu ia cobrir de torneio de golfe Nossa. a rugby. Então era uma variedade muito grande. Eu comecei assim, eu nunca vou me esquecer que em 2015 ou 14, alguma coisa assim, eu fui cobrir um torneio de fui fazer uma corrida, era a corrida da mulher lá no Ibirapuera, e no mesmo fim de semana teve torneio de golfe. Então, coisas totalmente diferentes. E, na verdade, o que eu percebi? Não estava dando muito resultado. Na verdade, a audiência não crescia a contento, justamente porque não tinha uma identidade. Não tem ninguém que goste. Eu gosto de vôlei, de futebol, Rugby, na mesma medida. Na mesma coisa. Você pode gostar. Eu aprecio, de vez em quando eu assisto, mas... É que futebol naquela época era algo que... Ainda é, né? Ainda é muito assim. Ainda é. Mas realmente não tinha um nicho específico, né? Você tinha várias áreas. Várias áreas. Então, você compartilhava uma coisa no Instagram, no Facebook, de corrida, em seguida, de rugby. Não é o mesmo público. Não é o mesmo público. Aí isso acabou atrapalhando, porque o algoritmo interpretava assim... não sabe que está chegando aqui, tá uma doideira. Tanto é que, por exemplo, até esses sites de guia, assim, guia da semana, as páginas de Facebook deles sempre foram muito fracas, porque eles indicam um passeio para criança, depois eles indicam uma peça de teatro... Para idoso. Então, eles não têm nada a ver. E ainda é assim. Tanto é que você vê que às vezes tem um post... Na época que o Facebook era relevante, né? Tinha post... Eles tinham, sei lá, 600 mil curtidas e davam uma curtida, um post. Nossa, não tinha... Porque não era distribuído o conteúdo. E o esportividade acabava sendo assim. Aí, em 2000... pouca gente sabe. Vou contar uma coisa inédita aqui. Acho que eu nunca falei publicamente. Eu gosto assim. Em 2017, o esportividade quase acabou. Nossa. Porque não estava dando resultado financeiro. Era muito trabalho para pouco retorno, isso já com 4 anos de site. Eu trabalhava sozinho na época, fazia uns freelas para sustentar, porque não era só esportividade. Aí eu cheguei a fazer propostas para algumas empresas de organização de corrida para incorporar o esportividade. Ainda existiam sites de organização que eram relevantes. As propostas foram negadas. Eu até estava disposto a ser mais um colaborador do site deles, dessas empresas. E nada. E eles não aceitaram. Aí eu fiquei com um dilema. Ou investia para tornar responsivo o site. Olha, o site não era responsivo. O que é responsivo, para quem não sabe, quem está assistindo não sabe? Era uma época que os sites não eram feitos para celular. Não. E você precisava dar um zoom para você ler com os dedos. Horrível. E o esportividade até 2017 era assim. Porque não foi feito. Na verdade, olha que coisa. O desenvolvedor de esportividade, ele achava que o futuro ia ser só computador? Ia ser tablet. Então, ele desenvolveu a esportividade para PC e tablet. E, na verdade, a gente viu que o tablet naufragou. Pouquíssima. Hoje deve menos de 1% da audiência. Nossa, muito menos. É só quem realmente trabalha muito ali com... Exatamente. Mas enfim. Muito raro. E ele não pensou... É que na época o smartphone ainda estava em crescimento. 2012. Ele foi igual a Kodak, achando que não ia dar. Né? Não ia. E resultado, eu investi na criação da esportividade responsiva. E a partir daí assumi a postura. Vamos falar mais de corrida, vamos cobrir mais eventos de corrida. E aí a identidade da corrida como corredor aumentou. Porque, aliás, o próprio público, eu comecei a perceber, por exemplo, um dos cases principais naquela época era Disney Magic Run. Porque era uma prova temática que todo mundo queria saber. E as pessoas ficavam realmente muito
muito curiosos para a que a abertura de Disney inscrição. mexe com o sonho da criança, mesmo que a pessoa seja um adulto já. Uma Exatamente. nostalgia, né? É uma coisa de eu não vou à Disney e a Disney vem até a mim, né? Quase isso. Quase isso. E eram pessoas que não corriam normalmente Eu e nunca procuravam fiz. no Google. Disney. Esse ano não vai ter. Esse ano não vai ter. No ano passado. Eu acho que teve. Não, esse ano, desculpa. Esse ano não vai ter em São Paulo, porque houve a edição em Curitiba. Foi em Curitiba, Triste. na Universidade Positivo. Mas em São Paulo não vai ter. Enfim, antes da pandemia, isso. Eu acho que... E a minha vida como corredor, só aproveitando, era assim. Era super inconstante. Eu treinava muito pouco. Eu treinava uns 5 quilômetros, assim, durante a semana. E no fim de semana fazia mais uma prova de 5 ou no máximo 10. E encerrava. Né? Encerrava, porque eu acho que eu trabalhava mais do que eu trabalho hoje. Porque como era tanta frente... você tinha que se multiplicar. Então, quando sobrava pouco tempo para treinar... Aliás, eu não era regrado. Eu tinha um problema mental também com treinos longos. Que, eu me cansava assim, já deu e vamos voltar para casa. Você não tinha treinador, fazia por você. Por conta própria. E aí, em 2019, a coisa começou a melhorar. Aí, quanto à audiência... De 2017 até 2019, você foi fazendo essa mudança. Essa mudança. Mas, assim, ainda o retorno ainda começou a crescer, mas não era uma coisa... eu ainda fazia outros... Eu ainda tinha que fazer outros freelas de revisão, correndo atrás de outras revista, ou fazer, sei lá, para algumas matérias para revista. Isso é bom pra galera que acha que vai entrar no Instagram hoje e que é assim, ó. Ganhou um monte de seguidores e agora eu tô rico. Não é assim que a coisa funciona. Não é assim, até porque uma coisa que viraliza não garante nada. Eu já vi gente que viraliza aí com, sei lá, 10 milhões um vídeo. Aí você entra na conta da pessoa, ela tem ainda 8 mil de seguidores. Então, não é que você fica buscando viralizar uma coisa que isso vai se converter. Vai te trazer retorno. Não é um post que viraliza. É porque a gente escuta histórias, né? Que assim, mas isso é um em bilhão. Exatamente. É fora da curva do algoritmo. Mas agora eu já falei muito. E aí você começou a fazer... Chegou 2019 e a gente começa a entrar no pior ano, que a pandemia foi... E como foi para você? Você ainda trabalhava sozinho? Eu trabalhava sozinho em 2019 e meu maior feito era correr na São Silvestre, mas 2019 foi um ano péssimo como corredor, porque o que aconteceu? Eu acho que eu tive uma decisão errada, eu fiz uma cirurgia de hérnia, e eu voltei muito rápido. Eu já não estava tão bem, não fortalecia. Eita, Layala, é o mal do corredor. Fiquei um mês parado e voltei. Saiu assim, voltando, como se nada tivesse acontecido. O que aconteceu? Aí, acho que em maio, junho, eu fiz uma prova de subida de escada lá do Sesc Paulista. Eu acho que a minha perna nunca esteve... chegou numa condição tão lamentável depois. Foi assim, foram, sei lá, 5 minutos mais tensos de prova que eu já fiz, porque eu subi, eu cheguei assim, a perna parecia que, sei lá, que eu tinha tido alguma coisa errada na perna. E depois disso, eu comecei a sentir o joelho, aí foi diagnosticado com condromalácia grau 3. Já não é que foi aquilo, né? Não, aquilo foi só o estupro. Foi restinho, ali que né? Aí fiz fisioterapia e aí eu pensei, nunca vai dar para correr maratona, vou ficar aqui nos 5 e 10 quilômetros mesmo. E até a própria São Silvestre de 2019, que para mim a glória era fazer os 15 quilômetros da São Silvestre. Mas na Brigadeiro eu caminhava. Eu subia caminhando, porque eu já não aguentava mais. E eu cheguei assim, a São Silvestre de 2019 foi pior do que as dos anos Você já tinha feito as outras? Foi 2017, 17, 18, 19. Era a terceira e foi a pior. Aí, sei lá, eu estava até desencanado, achei que ia. Aí entrou a pandemia e aí que a coisa mudou. Porque daí todo mundo foi para a internet. Foi para a internet. Não só produzir, mas consumir, né? Consumir.
Mas o que aconteceu? Quando começou a pandemia, aliás, olha que coisa impressionante. A gente acabou casando, eu e a Renata, lá no dia 14 de março de 2020. Não sei se vocês lembram, no dia 12 ou 13. A gente ia casar em abril. Abril. Nossa. Então você não teve... Não, nosso casamento foi em 2021. Um ano, né, gente? Foi um ano e meio depois. Um dia antes, as corridas começaram a ser adiadas por causa da pandemia. Eu me lembro que na sexta-feira à noite, antes da festa, a gente já tinha casado no civil, mas antes da festa, até meia-noite e meia, eu fiquei atualizando a esportividade com corridas adiadas. Aí era uma lista, todas as corridas adiadas. Foi o primeiro grande teste de deixar levar a coisa, porque assim, eu tinha uma coisa mais importante naquele fim de semana, naquele sábado. Se eu fosse me estressar, porque assim, já estava tudo mostrando que o que iria acontecer, que tudo ia cancelar. Tudo ia cancelar, a audiência iria desabar, porque não ia ter evento, e não ia ter, ou seja, não ia ter dinheiro. Aí o que aconteceu... A crise estava chegando. Estava chegando. Foi que precisei ter o sangue frio de pensar, olha, eu vou atualizar aqui, mas no dia seguinte... Eu acho que no dia seguinte eu nem me lembrei do que estava acontecendo, porque eu trabalhei atualizando o site para tirar todos os eventos. Aliás, foram umas 4 horas de trabalho. Tinha acabado de comprar flor, cheguei de comprar flor para o casamento e fiquei atualizando o site com os eventos adiados. E a viagem de lua de mel seria em Paris e em abril também, não houve. Mas olha que coisa, era para ser vendo a Maratona de Paris, vendo como espectador em abril. Assim, então, a gente até tinha pensado, pô, legal, a gente vai ver uma maratona, porque eu nem pensar em correr, era só ver, né? Aí, os próximos meses foram as notícias assim, abril fechou o parque, não pode sair de casa, e como a gente tem uma responsabilidade, eu fiquei sem correr na rua até julho, quando foram reabertos os parques. Nem na esteira eu corri. Na verdade, eu corri uma vez no prédio dos meus pais, dando voltas de 100 metros para dar 5. Meu Deus. E eu fiquei assim com medo de que alguém ia reclamar porque eu estava correndo ali. Fica igual um doido, né? Fica igual um doido. Faz 5. Meu Deus do céu. Então foram uns meses sem correr, mas isso me ajudou. Porque eu comecei a fazer alongamento em casa, eu resetei o corpo. O corpo estava pedindo ajuda e descanso. Porque eu já, na verdade, eu não cuidava bem dele. Assim. Era uma coisa impressionante como eu fazia pouco, corria pouco, mas também tudo era pouco. Era insuficiente para o que eu fazia. Então, imagina se eu tivesse uma carga maior de treino de corrida, daí que eu não ia aguentar mesmo. E, em resumo, foi ali que a coisa mudou, porque eu percebi que eu podia fazer alongamento em casa, foi interessante justamente, até meu recorde de prancha foi durante esses meses, acho que eu fiz 5 minutos, nunca mais repeti. Meu Deus do céu. Nunca mais repeti o recorde. Nunca nem tentei. Sai tremendo tudo. Eu me lembro, a Renata estava assistindo um filme, sei lá, acho que era Jurassic Park, e eu lá tremendo. Eu assisti. Foi nesse dia que eu fiz esse tempo aí E não corri por meses, mas justamente isso que ajudou porque o corpo estava precisando de... Então, na verdade, nem todo... A gente acha, não, vamos ficar parado, vai acontecer alguma coisa, fica parado e isso é ruim. Não necessariamente. O que muda é a forma como você... Vai se movimentar. E faz a recuperação. Né? Na verdade, é inevitável a gente ter uma lesão, alguma coisa ao longo da vida de corredor. Né? É o que você faz disso que como você vai reagir àquilo que aconteceu. E quando que você conheceu a Rê? Foi em 2015. Ela foi que deu a primeira grande ideia, né, que foi fazer uma galeria de fotos no Facebook chamada Minha Vida Mais Esportiva para as pessoas aparecerem. Porque a ideia da esportividade, como eu sou jornalista, nunca foi eu aparecer mais que as pessoas.
as pessoas aparecerem mais. Então, essa que é a diferença, por exemplo, hoje em dia, de um influenciador ou um jornalista. O influenciador, na verdade, ele quer se mostrar mais do que o evento e as pessoas. A gente, claro, vai aparecer, mas a ideia é mostrar... que aquilo seja o principal. Por exemplo, o vídeo da Maratona de Berlim agora, que foi para o ar. A ideia é o evento, não você. Eu me mostrei, mas eu mostrei os brasileiros que estavam participando do evento. Isso aí é uma perspectiva de jornalista. Eu vou dar um exemplo que eu sempre uso. É mais ou menos o que acontecia no Globo Repórter com a Glória Maria. A Glória Maria, quando ela participava da ação, mas ela não era a protagonista. Claro, ela não vai fazer tudo em off. Ela mostrava lá um jacaré, sei lá, alguma coisa quando assim. Ela entrar na água gelada, na Noruega, não sei das quantas. Porque é pra gente sentir o que tinha lá, mas não ela. Exatamente. Então é uma inspiração. E só depois de muitos anos que eu percebi isso, que o trabalho dela era fantástico justamente por isso, porque ela já estava à frente do tempo dela, mostrando... ela não tirava o fator ela... Não era aquele programa que você vê no Discovery. Não, era para você ter uma identificação com ela. Exatamente. Com aquela pessoa. Você sentia o que ela estava sentindo. E o Esportividade teve isso. Então, a rede deu essa ideia de as pessoas enviarem fotos. Eu acho que é exatamente... Esse é o motivo do qual eu sigo alguns influenciadores. Porque eles colocam o evento ou aquilo que eles estão fazendo em protagonismo. Uma das pessoas que eu gosto bastante é a Júlia Sete. Ela é uma referência também nisso. Ela porque sabe ela fazer. Ela é jornalista também. Tá explicado. Tá explicado. Ela faz o negócio... Igual ela vai falar das maratonas, não sei o que lá. Eu participei da maratona e tal. A maratona não sei o que. Aí ela vai mostrando aquilo e aí você desconecta da Júlia. Você tá vendo o negócio. Você até esquece que... aí você... exatamente. E a Júlia é sensacional. Ela é uma... Na verdade, poucas pessoas fazem isso. Ela é uma delas. E é de se tirar o chapéu, porque você precisa também disso. Também não dá para excluir essa parte. Não dá para você excluir a pessoa. Que traz a informação. Senão, como eu falei, vai virar um Discovery, você vendo os animais lá... Esse é fulano correndo. Não tem graça. Não tem graça. E hoje em dia ainda mais, porque hoje em dia dificilmente você vai assistir um vídeo só aparecendo a prova de longe, assim, as pessoas passando. Assim. Então, o sentir quem é que está lá faz a diferença, assim. Então, parece que eu estou fazendo a prova, igual eu assisti o vídeo que você está lá na Maratona de Berlim. E eu estou fazendo a inscrição para o sorteio. Eu me sinto parte daquele evento, falo, eu quero isso aqui também para mim. Então, para sentir como que é. Para sentir, exatamente. Porque tem esse papel, né? Para você ter essa noção, justamente para você tomar uma decisão, se você quer estar lá mesmo ou não. Eu vou dar um exemplo. Tem evento que não é tão interessante assim, né? Que você vê e pondera, eu quero participar disso mesmo. Então você precisa saber se você quer estar lá, porque é um investimento alto de dinheiro, de tempo. Então, às vezes você tem outras opções, não necessariamente você quer aquilo. Então, para ver se você é aquilo mesmo que você quer ou aquilo que passam, porque tem muito marketing, né, da coisa. Tem evento que não é tudo isso, e as paisagens não são tão bonitas, e passa um marketing que é a melhor coisa do mundo. Aí você chega lá, não é. Sempre é a melhor. Então, você tem a opção de avaliar por conta própria. E, na verdade, o Esportividade, a lógica é essa. Você ver se é aquilo mesmo que você quer e tomar a sua decisão. Não induzindo, não, essa é a melhor. E você ter um elemento para tomar a sua decisão. Daí, fala. Não pode falar. Que é isso que eu estava falando realmente sobre essa história de mostrar o evento de uma forma diferente. E a rede deu essa ideia de as pessoas enviarem fotos, só voltando ao ponto anterior, e isso fez super sucesso, porque as pessoas começaram a se identificar e se enxergarem. E até hoje é o que a gente busca.
Engraçado que o Instagram fez isso só agora, né? De Só colocar agora. aquele... O meu tiraram. A colaboração. O meu tiraram. Tiraram? Aquele que você coloca o Carrossel carrossel e a colaborativo. pessoa vai colocando, o meu não tem mais. Só se eles estavam fazendo um teste. Ele é um teste. Tudo que vem de teste e não deu certo, já sai rápido da minha plataforma. Nossa. Eu não sei se Não o sei. beta é bom. Mas ainda tem gente Tem com gente isso utilizando. funcionando. Que tá Então funcionando. pode ser que volte para você depois. Pode ser que volte. É um Ou saco. eles estão testando para ver sem e com, para ver o que... Pra ver o que melhora. então, É, acho que eles exatamente. fazem. Deu nem tempo de eu me divertir. Colocaram uma semana, tiraram na outra. Falei, gente, era tão legal isso de ver quem tava na prova comigo. Mas fazer o quê? Para colaborar mesmo, né? É uma colaboração. E então, ela já começou esse envolvimento sem trabalhar, mas já dando essas dicas. E ela já corria ou Já não? corria. Já corria. Mas daí ela se machucou, ficou bastante tempo sem correr. Aí ela voltou para valer agora, né, recentemente. E realmente superando as dores. Cada obstáculo. Cada obstáculo, porque também ela trabalhava com outra coisa e não tinha muita condição de treinar, já chegava muito cansada. E esse é um elemento, na verdade, que eu admiro, né, de quem, por exemplo, não tem uma rotina. A gente que trabalha independentemente, a gente consegue encaixar os treinos em horários diferentes. Mas quem é CLT, tem que pegar o ônibus. Tem que sair não sei quantas horas antes de casa. É muito difícil encaixar a rotina e você chega muito cansado. Eu admiro muito quem consegue cuidar de casa, de filho, e ainda assim... Às vezes vai treinar depois de toda aquela carga do dia. Isso é impressionante. Para mim, devia valer 2, né? Eu vejo, por exemplo, hoje em dia, alguns influenciadores que, na verdade, viraram atletas profissionais. Eu não sei, sinceramente, o que as pessoas admiram tanto essas pessoas, sendo que elas já são praticamente... ganham mais dinheiro que profissional, do que atleta olímpico. E, na verdade, a vida vira treinar. Para mim, o grande mérito são essas pessoas que fazem o contrário. Que fazem o contrário, que não são profissionais. Que, apesar de tudo, ainda conseguem treinar. Isso, para mim, é admirável. Não é exatamente aquela pessoa que... Claro, que agora ela vive, ela acorda, ela toma que daí é sobre dela, ela, né? É sobre ela. É sobre ela, não é mais sobre você ter uma inspiração, como fazer. Eu gosto dessa uma vida real. De trazer e falar, não, é difícil aqui para mim. Eu tenho que acordar 4 horas, eu tenho que... para eu treinar para uma maratona, quase impossível. E esse é um dos motivos pelos quais a gente tem menos corredoras mulheres como maratonistas, como corredoras de longa distância. Porque é o seguinte, como que você vai treinar saindo muito cedo... Escuro. Escuro. Aí começa aí. Começa na segurança da mulher, que é difícil. Não dá para você sair na Zona Leste lá, vou pegar a radial, vou sair no dia não dá. 4 não da manhã, vou sair para treinar. Ponto. Impossível. Não dá. Por segurança, infelizmente. Então, a gente vê menos corredoras de longa distância. E as corredoras de longa distância que você vê, elas moram em regiões que mais têm estrutura, por exemplo, mais perto de um parque. Porque como que você vai correr vou falar à noite? por mim, assim, quando eu estava treinando para maratona agora do Rio, a gente estava morando no endereço anterior, a gente morava do lado da construção do metrô. Sim. É tapume, de madrugada, e eu tava indo para encontrar minha amiga para pegar a carona com ela. Só que eu tinha que andar 15 minutos, passar uma passarela, 5 horas da manhã para poder Pibira. Quantos dias eu gravava, colocava o celular aqui para mostrar para a mulherada como que era o medo de sair. Eu chegava suando. Aí cortisol no talo, já desesperada, e pré-treino já tinha ido pro saco, porque já chegava desestabilizada. É uma tensão emocional muito forte. Demais. Aí teve uma vez que saiu um rapaz assim, de dentro de uma casa, aleatório. Ele saiu, ele tava de capuz, tava frio, ele tava de capuz. Eu não pensei 2 vezes, corri para trás. Eu saí correndo Aí ele passou do portão do condomínio, era uma pessoa que estava indo trabalhar. Mas você não sabe. Só que eu não sei, eu estava sozinha na rua de madrugada. É uma tensão. Então, assim, quantas mulheres falavam para mim, você é louca, você tem um filho, a maratona não pode ser mais importante que o seu filho, sai da rua, para de treinar. Quantas? Por quê? Porque elas estavam sentindo ali na pele.
Eu não treino por causa disso. Eu não faço por causa disso. Então, assim, de fato é surreal. É surreal. É uma coragem... É uma coisa lamentável de se Infelizmente. dizer, porque, na verdade, aí essa é a grande diferença. Você vê lá fora, eu estava em Berlim, muita mulher. Por quê? Porque lá não é questão de vontade. Não, vontade é de todas as mulheres não, aqui. Só de você... Tem. Eu vejo lá, quando vocês tiram o kit, deixa os... quantos triatlos lá, Ironman, os kits ficam espalhados numa praça lá, não sei o que, perto da... Imagina se a gente faz isso aqui. Não sobra um tênis para contar a história. Sobra. Vai estar tudo revirado no dia seguinte, você não vai saber nunca mais aonde estava seu número. Some. Acabou, some. Some infelizmente, é aqui é assim. Aí você vê que o percentual de participação feminina é difícil. É maior até lá fora, justamente tem essa... E, na verdade, não deveria ser assim, né? Mas... Deveria ser. E tem a questão ainda da mulher, às vezes, não ter apoio, né? Para quem que vai ficar com o filho, quem é que vai fazer a rotina do filho acontecer antes dela sair. Então, eu tenho um puta privilégio que o pai é presente. Porque se não fosse ele, quem ia ficar com meu filho para eu treinar? Ia se tornar supérfluo. Na verdade, se não fosse presente, você não poderia treinar. Não ia dar. Não ia rolar. Isso acontece com muita gente. 90%. Porque... Então, na verdade, para mim, eu sou fã dessas pessoas que conseguem exatamente. superar esses obstáculos e não exatamente essas pessoas que já trabalham com isso, porque é inevitável dizer que esses influenciadores já são profissionais. São profissionais e uma coisa... 3 períodos de treino. Na viagem eu estava pensando, né? A gente está vivendo uma época que os influenciadores ganham mais dinheiro que atletas olímpicos e não são cobrados por resultado. Então, a melhor vida que tem é você ser influenciador. Ninguém vai te cobrar. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Você não precisa dar resultado. Não precisa. Na verdade, qualquer coisa que você fizer, já vão falar que você é ótimo. Parabéns. Vai o atleta olímpico lá fazer alguma coisa, ele ficar igual o cara lá do triatlo, né, o Manuel, né? Ele foi super bem, acho que foi entre os 10. É top 10 mundial, meu Deus do céu. Ele já é um atleta olímpico, né? Não, ele chegou lá. Começa aí. Ele chegou lá. Mas assim, na verdade o brasileiro cobra que ele tivesse... Nossa, dá 10, não sei o quê. Mas se ele fosse um influenciador, ele poderia ter ficado em último, que iam falar... Nossa, um influenciador que foi para... É exatamente. Então é uma coisa... E eu acho que as pessoas não percebem que já virou trabalho para... Trocou os valores e... Que eles ainda... Como se eles fossem ainda... Os influenciadores, como se ainda fossem... Você quer pior? Quer um exemplo prático da vida prática? Sábado teve a prova do Harry Potter. Eu consegui o pódio. Uma menina me mandou assim... Mas você não gravou a prova? Eu falei... Minha filha, ou eu corro ou eu gravo. Eu tava no escuro, correndo igual uma desesperada para conseguir chegar e conseguir manter a minha posição. Eu não sabia o que me esperava quilômetro a quilômetro ali, passo a passo. Você queria que eu gravasse? Não. A gente gravou, mas a gente tava numa outra pegada. Eu falei para ela, eu gravei toda a prova que eu fiz no dia seguinte com a minha prima. Foi a primeira prova dela. A gente fez 5 km em 55 minutos. Eu gravei a prova inteira. Aí é diferente. Era outros 500. E assim, eu paguei a prova para estar lá do lado da minha prima para gravar. Não fui fora e entrei na prova de pipoca para gravar ela. Ainda tem essa questão. Sua intenção era outra. Né? Era outra intenção, outro objetivo. E tem que ter isso. Por exemplo, lá em Berlim, quando eu percebi que não estava rolando, eu fui bem até a meia praticamente. Eu não ia rolar bem, não ia conseguir RP. Vai se divertir. Na verdade, pensei assim, eu tenho que estar bem porque eu tenho que trabalhar. Isso é trabalho também. Aí eu tenho que conseguir mostrar a chegada, a galera. E então, assim, não adianta eu me acabar aqui, porque eu já tive essa experiência, quando você já está assim, no seu limite, você não quer saber mais de nada, você quer que termine logo, você não pensa em mais nada. Só o fim. Só o fim. Você não quer saber, você meio que começa a xingar por dentro tudo.
E eu não queria sentir isso. Então eu falei, vou fazer aqui. E olha que coisa, isso deu certo, porque eu ainda no fim, por exemplo, eu encontrei um cara que estava vestindo de Forrest Gump, eu consegui ter a condição de ultrapassar para filmar de frente. Aí virou outro objetivo. Aí eu vi um brasileiro na reta final, segurando com a bandeira do Brasil, ele estava com a camisa do Brasil. Eu mirei o cara e falei, eu vou acelerar aqui, isso faltando 1 quilômetro, 1 quilômetro praticamente. No último quilômetro. Vou acelerar porque eu preciso conversar com esse cara. Eu voltei para o pace de 4,50, assim, consegui, sei lá da onde, tirar essa força, mas eu consegui interagir com ele, pensando justamente na produção do conteúdo. E foi. Que doideira. Então, na verdade, você precisa guardar aquela energia. É diferente correr trabalhando e correr pensando em resultado mesmo. Porque tanto é que, olha que coisa, meu melhor resultado que foi em Praga, não tinha produção de vídeo, a gente não tinha câmera ainda. E eu corri bem mais solto, eu não tinha que me preocupar. Você não precisa se preocupar, é só... O pensamento não era esse. Tanto é que eu entrei no fluxo da prova em Praga, foi muito legal. Porque, nem assim, parece que correu 42. Eu estava assim num nível de concentração absurdo. Claro, depois começou a... Dói. Eu cometi o erro de... Na época eu não levava cápsula de sal. Aí eu só percebi que eu precisava... Minha mão começou a ficar... A sensação de parecer a mão do Mickey. E eu peguei um sal na mesa lá da prova, mas demorou para fazer o efeito. E aí eu consegui voltar. Depois disso eu comecei a tomar a cápsula de sal. Mas... Era isso, eu estava despreocupado, foi o meu melhor tempo até hoje, porque eu não tinha essa... Era outra pegada. E hoje em dia... Tem que se dividir, né? Tem que dividir, tem com o pensamento atento, e não posso me dar o luxo de abandonar a prova, porque... é claro, só se acontecer alguma coisa muito séria. E essa pegada de produzir o conteúdo foi totalmente nova. Até no ano passado, eu não sabia nem editar um vídeo, eu não sabia. Eu nunca Sério? tinha mostrado, eu sabia editar áudio, porque eu fiz rádio, e eu até tinha um podcast com o Rafael Zobara chamado Maratonado na pandemia, que acabou não dando muito certo, mas foi naquela época que todo mundo estava fazendo. E eu não sabia editar vídeo. Tanto é que os primeiros vídeos que a gente fez foram... Nossa, hoje eu olho, nossa... Deixa lá, é história para contar. Que lixo. Tanto é que depois... Aí o que aconteceu? Eu comecei a entender a dinâmica. E é muito parecido com uma reportagem hoje em dia, o vídeo. Tem uma cabeça, tem como se fosse um lead, que o lead é uma abertura chamada principal do vídeo, é pensado como se fosse uma reportagem, que tem que contar uma história. O de Berlim começou com a música A Sorte Grande, que toca, né, lá na largada, que é a música da Ivete Sangalo, o Poeira. Sangalo. Eu mostrei para ele. O Poeira, que é tradição. Na verdade, muito eu já sabia que podia tocar, e tocou mesmo. Quando eu ouvia alguém falando em alemão que era alguma coisa do Brasil, eu já liguei a câmera e depois começou a tocar. Caralho. Então, tem que entender um alemão falando que é do Brasil. Brasília, não sei como que é alemão. Opa! Aí eu percebi, acho que vai tocar. E tocou. E logo depois pensei, agora eu vou falar dos brasileiros. Eu vi um brasileiro, até acelerava um pouco para pegar ele de frente. A dinâmica é totalmente diferente, porque você gasta até uma energia a mais, porque você está vendo um cara do Brasil. Eu vou ultrapassar para falar com ele e depois eu volto para o meu ritmo. Meu então senhor. É uma dinâmica. Se ele pega um patrão da vida, é impossível. O cara tá lá 3h15. Não, daí não dá. Não, mas só as pessoas as pessoas normais, né? São do mesmo pelotão. E foi assim durante toda a prova. Eu falei com os brasileiros. Tinha um brasileiro que estava sofrendo igual ali depois do 20 e pouco. Aí a gente se cumprimentou. É bom que dá até uma energia, né? Energia. Então a pauta virou a participação brasileira, porque foram 3%. Então, a cada 100 pessoas de Berlim,
três brasileiros. Eram brasileiros. Ou seja, se você estivesse num pelotão ali, deve ter às vezes 100 pessoas num pelotão ali, você tinha 3 brasileiros. Então você olhava ali, tinha muita gente com camiseta de assessoria. Acho que o Marcos Paulo Reis levou uns 100. Sempre tem bastante. 100 pessoas mais ou menos, outras também levaram. E aí a participação brasileira que foi o tema. Ano que vem, quem sabe. Tomara. Joguei lá. Tomara, porque é uma prova que flui muito bem. Dá para... Se você for sem trabalhar, dá para fazer essa intenção é só correr mesmo, não é? O RP. E foi eu não contei, na verdade eu pulei etapas. Como que eu me tornei maratona? É isso que eu ia perguntar. Qual foi a primeira maratona que você fez? O seguinte, em 2000, não sei o que aconteceu comigo, depois da pandemia eu comecei a treinar mais treinos longos, porque eu saí para a rua. Eu nunca tinha tido esse prazer de correr na rua, porque a gente foi morar na Aclimação, e eu morava antigamente na Zona Norte. Era mais difícil você sair para a rua, as calçadas piores. E lá na Aclimação você logo está na Paulista. Ou você vai para o Ibirapuera, você desce. Você está bem centralizado, né? Então, fazer percursos ali foi um negócio que eu encontrei mais. A calçada, por exemplo, mesmo que você não esteja na Paulista, você está na calçada da Paulista, pô, aquela calçada enorme. Maravilhosa, no domingo vazia, mesmo que a Paulista não esteja fechada. Isso mudou totalmente, porque eu comecei a perceber que eu podia, a corrida, me movimentar, não ficar dando volta. Aí eu fui fazer 18 quilômetros em 2020, sei lá. Eu sei que se eu fazer um treino de 18, no domingo à tarde eu andava mancando. Eu ia almoçar assim, nossa, domingo à tarde eu estava imprestável. Um sono absurdo. Porque assim, eu tava indo exatamente tá vendo? o sono. Não só sou eu. O sono à tarde eu queria dormir. Você termina um longo assim, o corpo fala, vamos recuperar? Vamos dormir. E eu corria, eu comecei a correr de máscara mesmo. Eu corria o tempo inteiro. Não é que eu tirava a máscara. Por quê? Era horrível respirar. Era horrível. E ficava colando. Assim. Ficava colando, aí fica suada. Aquelas lá especiais, lá, sei lá. Nossa, nem lembro. Horrível aquilo. Eu cheguei a fazer, em 2021, os primeiros treinos de meia maratona com máscara. Nossa. Fiz um treino. Os primeiros treinos meus de meia foram na... Aí eu comecei a fazer treino de meia. Eu percebi que era a minha distância favorita. A minha também. Eu comecei a treinar, sei lá, duas vezes por mês meia maratona na rua. Aí eu ia para Paulista, voltava, cada dia eu fazia um percurso diferente. Às vezes eu ia pela Brigadeiro, fazer o trajeto da... Então não tinha o Strava ainda para ficar colocando seus percursos, não? Não, eu inventava. Isso não existia ainda. Não existia. Aí em 2021, eu já estava fazendo meia bem, assim, não ficava nesse estado. A gente conseguiu remarcar a viagem de lua de mel para Barcelona. E Barcelona, a gente foi isso em agosto, a viagem, a gente marcou para novembro. E percebi, vai ser no mesmo fim de semana da maratona. Aí o jogo mudou. Por quê? Eu me inscrevi. Falei, olha, eu tenho 2 meses para subir a distância. 2 meses? Para subir dos 21 para os 42. Mas você estava com volume. Estava com volume. Você vinha treinando não foi todo tão mês? Difícil. Não. Aí eu cheguei em 30, fiz um treino de 30 e percebi que... Falta 12. Vamos do jeito que o tá. O treino chega até aí, né? 30, 32, 34. por aí. Foi isso mesmo. Fui para a maratona de Barcelona, ainda viajando de avião de máscara. Até uma coisa bizarra, né? E foi mágico, porque a maratona de Barcelona, para mim, não fica devendo nada para nenhuma major. A largada de Barcelona eu achei mais emocionante que Berlim. Porque o que acontece? A largada de Barcelona tem uma história muito íntima com a Olimpíada de 92. A cidade mudou totalmente de 92. Eles fizeram um novo urbanismo na região do Porto. E até hoje eles fazem uma homenagem a essa maratona, esses Jogos Olímpicos. Que legal. Eu não e sabia, em não. cada pelotão de largada que sai, eles cantam um tema ao vivo da Olimpíada de 92, que era, na época, cantado pelo Freddie Mercury e por uma espanhola. Nossa, deve ser sensacional. Então, eles eram os 2 tenores lá em cima do pórtico, cantando, claro, com playback da música, cantando ao vivo.
a cada largada, a cada pelotão. Aí eles cantam um tema e sobe o fogo e você larga, assim. Isso, na verdade, nenhuma outra maratona tem uma largada tão emocionante quanto a de Barcelona. E foi justamente ali, num ponto super lindo. E foi a minha primeira experiência. Na verdade, eu caminhei praticamente, corri com muita dificuldade, caminhei por 15 quilômetros no fim. Nossa! Foi assim, o último trecho foi duro, porque eu não tinha ainda a vivência. E estava no meu limite. Eu cheguei assim, bem mal. Assim, eu tava mas com ela tem muita subida? Mais não, plana? É mais plano. Já quero fazer. Era mais plano. Era bem plano. E foi realmente falta de experiência, de preparo, mas nada que tenha me deixado chateado. Ainda fiquei no pace de 5,59. Ainda foi. Acho que ainda fui bem, né? Na Ainda verdade, bem. não foi acabou não sendo a pior, porque eu fiz recentemente outra que foi pior que deu tudo errado, mas deu certo no final das coisas. Mas essa de Barcelona foi a primeira. E eu vi como que era. Eu não cobri por esportividade essa, porque a intenção não era trabalhar, eu queria viver ela. Eu não queria ter preocupação de trabalho. E justamente foi isso. Não escrevi nada. Fui escrever 2 anos, 1 ano e meio depois, sobre essa experiência. E não era essa a intenção. Era viver, era lua de mel. E foi... na lua de mel você enfiou uma maratona. Exatamente. Ainda bem que a Rê entendeu. E ela, no último quilômetro, nossa, eu vejo um vídeo, eu estava correndo com muita dificuldade. Cheguei com devia estar todo curvado muito já. Muito curvado, muito. Tava bem difícil. E o último quilômetro você fala, graças a Deus, está acabando. Mas foi uma delícia ao mesmo tempo, porque eu vi o que é o mais legal é você sentir esse clima na Europa. Qual é a grande diferença? Me perguntam, mas é a organização? Não é a organização. É que a cidade se envolve. É igual o Rio. É igual o Rio. Na verdade, é muito mais que o Rio. Mais que o Rio? Todas as cidades europeias são mais que o Rio. Surreal. Porque é o percurso inteiro, quase criança, dando as mãos para você. E o mais legal, que aqui no Brasil a gente tem que aprender. Eles colocam um nome muito grande nos números de peito. Então as pessoas conseguem chamar você. E eu aqui em Berlim... Aqui em Berlim, já tá lá ainda. Lá em Berlim, a gente correndo, pessoas falando, vai Andrei, go Andrei. E nossa, várias muito louco. provas. Então, aqui você consegue ver o número. É. E aí você mal consegue. Eu vou passar por e eu já passei para vários organizadores, porque... aliás, teve maratona agora em Colônia. Colônia também, eles colocaram um número, nesse fim de semana agora passado, colocaram um gigante o nome, em Copenhague também. Então, a gente começou a ver que podia aliar essa história do turismo com a maratona, porque a maratona é um ato turístico também. Você vai e você emenda com outro lugar, ou você conhece a cidade por meio do esporte. E essas provas também têm outras distâncias, esses eventos. Então, tem exemplo, as 5 quilômetros antes. E às vezes são gratuitas. Essa de Barcelona teve a Break Fast Run, que foram os últimos quilômetros da Maratona Olímpica de 92. E era subida, você tem uma ideia. E a Rê também estava numa época que ela não estava correndo. A gente, na verdade, foi uma experiência muito ruim, porque a gente meio que caminhou e os caras falando, vocês têm que sair. Não, sai. Eles quase expulsaram a gente, porque a gente estava caminhando. A Rê não estava treinando praticamente. E eu fui acompanhando, e aí chegamos lá na arena pós-evento, lá no estádio olímpico, já estava quase acabando. Foi divertido para ver como que é um evento internacional. Isso sem se esquecer das provas aqui do Brasil. Mas a gente tem essa intenção de mostrar as de fora. Que não também, só as majors. Justamente isso, porque... eu percebo. Outro dia eu fiquei assustado. Eu fui num treino de uma marca. O papo das pessoas era assim: você vai para Tóquio, você vai para Berlim, você vai para Chicago. Eles só tinham. Existem só 6 maratonas no mundo? Eu fico me perguntando.
que na verdade, para mim, a grande intenção de você correr, ou aqui no Brasil mesmo, né? Você vai para Foz do Iguaçu ver as cataratas, você vai para o Rio. Eu tenho vontade de fazer a meia de Bonito. De Bonito. Nossa, pipa. Pipa. Coisas aqui lá também. Lá em Fernando de Noronha. Esse é o sonho da minha vida, porque junta 2 sonhos. Alô, Bel, em novembro tem a 21K de Fernando. O meu junta 2 sonhos, que é o sonho de conhecer Fernando de Noronha, que era para ter sido nossa lua de mel. E era em Fernando de Noronha. Era, mas já a pandemia cancelou. Mas a pandemia cancelou. Vocês não foram? Não, porque depois meu filho tinha 1 ano e 3 meses. Aí não deu. Nesse meio tempo eu tive um filho, ele nasceu, ele cresceu e eu não tive como ir. Como é que é para Noronha? Não dá. Para Noronha com uma criancinha, não dá. Hoje ele consegue ficar aqui, não mama mais. Agora dá. E aí vocês vão correr também. Exatamente. Aí é bem mais gostoso. Aí, o que é mais legal? Você ver a paisagem, sentir a cidade. Por exemplo, eu até escrevi ontem o texto sobre Berlim. Berlim, se não fosse Major, seria incrível. Porque em 1990, já eram 25 mil participantes. Sabe o que aconteceu em 1990? A maratona aconteceu 3 dias antes da reunificação alemã. Foi a primeira vez que os corredores, sim, talvez um evento, que cruzou o que era o muro, porque o portão de Brandemburgo, que é o símbolo da cidade ali, era bem na frente do muro e o portão era da parte oriental, ou seja, era da parte da União Soviética ali. E com a queda do muro, se abriam, então, a prova que acontecia na parte ocidental. Pela primeira vez, os corredores cruzaram. Nossa, olha, me arrepia. Então, na verdade, é um ato de liberdade. Não é exatamente a Major. Não é isso que importa. O símbolo Berlim já era gigante antes. O circuito Major surgiu em 2006, eu escrevi ontem. Né? E isso não é relevante. É uma coisa da humanidade. Como que você supera uma questão política com o esporte também. O esporte teve um papel fundamental nisso. E Berlim, no começo, acontecia era uma prova de estrada, a maratona, em Berlim Ocidental, depois passou a ser uma prova na cidade, acho que em 83, talvez em 83. E depois, em 90, foi a prova. E tem uma imagem, por exemplo, dessa fase dos anos 80, da prova, que os corredores concentrados em frente ao muro. Então, o muro assim, era dali para lá, e não podiam passar para lá. Então, é isso que importa. Não é exatamente o fato de ser Major, é você sentir a cidade como você não sentiria em nenhuma outra época. Por exemplo, a gente foi para Luxemburgo. Luxemburgo foi a minha pior maratona, como por tempo, mas foi surreal, porque a gente passou por uns bairros residenciais. Eu me senti no Brasil em época de Copa do Mundo, quando as famílias vão para a rua e pintam a rua e saem. Nossa, eu falei para ele que isso não existe mais aqui. Não existe. Não tem mais aqui. As crianças pintando a rua para os corredores passar, porque passou num bairro residencial de classe média de Luxemburgo, era 7 da noite, então a largada. Então isso era 8 no jantar, ainda com luz solar, acho que o pôr do sol aconteceu às 9 horas, e as crianças saindo para a rua, vendo a maratona, festejando meio churrasco, churrasqueira ali. E quando que você vai sentir a cidade dessa forma? E olha que coisa maluca. Mais que o Rio, bem mais. 1h30 depois, a noite chegou. A gente entrou numa zona da cidade de balada. Então, assim, do nada, eu passei de uma coisa totalmente familiar. Por uma balada de solteiraços. Tava rolando música, os bares, todo mundo bebendo, e a gente correndo na rua. Era noite, já eram 10 horas da noite. É impossível perder energia nisso. Na verdade, eu tava caminhando, porque aí eu fiz outra besteira, que eu misturei. Eu achei que eu estava tomando água, tomei energético e misturei com carbogel. E meu estômago. Nossa, então eu não conseguia correr, porque aquilo subia. Tanto é que eu comecei a fazer na minha cabeça a conta quanto que eu iria demorar se eu fosse só caminhando até o fim. E aí, qual a preocupação? Porque a prova foi noturna. A minha grande preocupação era perder o ônibus para voltar para o hotel. Que só ia ter um ônibus à 00:40. Eu tinha que chegar antes do ônibus. Mas assim, eu ainda filmando, preocupação de filmar.
E, na verdade, é sentir a cidade como... até o próprio Rio de Janeiro, a parte do centro, por exemplo, eu não conhecia quando eu fiz em 2023 a Maratona do Rio. Nunca tinha passado a noite. E eu vi alguns lugares iluminados que eu nunca tinha visto, porque a gente vai para a Zona Sul, a gente fica lá em Copacabana, Leblon, Ipanema... A gente não, tá vendo? Nem sai de lá. Vocês A saem... gente não. A família dele não mora na Zona Sul. Mora do outro lado do Rio. Na Zona Norte. Então Zona eu Norte. passo por todo o Rio para chegar na Zona então Sul. vocês conhecem melhor. Rio, Mas eu não Rio de conheci o verdade. centro. Então. Eu só conheci o centro porque eu fiz uma vez um concurso público para Petrobras. É só Ali no pré... Ali, eu conheci perto a central eu sei ali, onde só que ali. Que não achava bonito é. também. Perto da Lapa? Acho. Não, não é? Por ali, isso. Só. Mas quando eu fiz a primeira vez a maratona, eu escolhi o Rio para fazer a primeira. Porque pra gente... Que ano que foi? 2022. Foi. Choveu, foi no ano que choveu? Foi o ano que choveu muito. Escorregando ali no... Foi, mas pra mim... Por que eu escolhi o Rio? Primeiro, porque a minha prova de Floripa tinha sido cancelada faltando 2 meses antes da... 2021, né? 2022. Aí eles cancelaram, que era da Ativo. Eles cancelaram. E eu demorei 1 ano e meio pra conseguir meu dinheiro de volta. E foi um inferno. Aí depois... Aí eu falei, cara, eu vou pro Rio, que era o mesmo dia. E eu tenho certeza que eles cancelaram por falta de quórum. Porque tava todo mundo no Rio. E aí cancelaram a prova. Mas não deram, tipo, por que cancelaram? Hoje eu sei por quê. E aí, quando a gente foi pra lá, eu falei, eu vou pro Rio porque facilidade. Eu já tinha um bebê de 1 ano e pouquinho. Tinha lugar pra deixar. Eu tenho a minha sogra que tá lá, minha tia, a gente podia ficar a maior parte do tempo. Tem uma estrutura familiar ali. Tinha, por mais longe que fosse da largada, porque dá quase 1 hora de distância, a minha família que ia pra ficar com meu filho, daqui, eu levei daqui. Meu tio, minha tia. Nossa. Foi todo mundo. Todo mundo de Foi carro. caravana. E a gente foi com carro a gás, porque a gente não tinha dinheiro para ir de avião todo mundo. Então vamos com o carro do meu tio, que é a gás. Fomos para casa da minha sogra. Ficamos ao começo da semana lá, para depois, no final, eu peguei o pior hotel Mais que barato. tinha, mais barato. Só porque cabia todo mundo dentro do mesmo quarto. Nossa. Por quê? Porque meu filho ia ficar mamando. Depois eu ia deixar ele com a minha tia. Então tinha que estar todo mundo dentro do mesmo quarto. Na verdade, assim, a maratona não era a maior preocupação. Não. Nem de longe. Não, nem de longe. E ele foi me acompanhar porque pegar um Uber 4 horas da manhã na Lapa sozinha, sendo turista, eu não ia conseguir. E aí ele foi comigo, carioca, vai desenvolver o carioquês e eu tenho mais segurança. E aí o meu era 10 km, era tipo 8 horas da manhã. Era 8h30 Eu fiquei de a largada 4h30 dele. até as 8 na chuva lá. Ele ficou na chuva lá, esperando a largada dele. É. E ainda falei pra ele, termina esses 10 km acho antes que da 1 hora. Você já estava cansado. A espera cansou 100 antes. vezes mais do que os Não, 10. sorte que eu falei, Achou vou procurar um lugar aqui. Aí Pra achei ficar. um chinês lá aberto, lá que era 24 horas. Ela não tinha entrei chegado lá. ainda. Não, eu falei pra ele, você termina esses 10 km antes de 1 hora pra você me Vê a filmar. chegada. Me filma, ainda tive essa Se pressão ainda. Conseguiu? Ele Conseguiu. Aí eu falei, foi a primeira vez que Se ele eu fez não, 10 se eu km não consigo, eu antes não de tô 1 aqui hora. hoje. Então, foi na pressão. Na pressão, na pressão. Mas foi Sensacional. assim, uma sensação. Pra mim, o Rio me conquistou de uma forma diferente, porque a gente chegou, a cidade toda só falava da maratona. É incrível. Eu acho que é a única cidade do Brasil que tem isso exatamente. Aqui vai ter. Eu fiz a meia dentro da maratona de São Paulo, que eu não tenho coragem ainda de fazer maratona aqui. Eu acho muito difícil. Os túneis são. Pô, os túneis me dá um. E a rua em si também é ruim. Aqui falta muita coisa para ter estrutura. O percurso não é aquela parte da USP. Não dá, gente. Só vai ser boa alguma maratona aqui no dia que não tiver USP. Porque assim, a USP é mais barata para o organizador, mas assim, as maratonas pelo mundo, elas têm o objetivo de apresentar a cidade para pessoas. Isso. É o que você está apresentando da cidade. A universidade. É o estacionamento. Que nem ponto turístico é da cidade. Então, eu acho isso a parte difícil, sabe? E o centro nosso da cidade é muito caótico. Muito então, complicado. foi assim, o Rio, para mim, foi aquela prova que eu falei, cara, eu tenho que vir todo ano. Então, assim, não necessariamente todo ano faço 42, né? Mas a meia é bem mais gostosa. Então, ano que vem eu vou fazer a meia. Se Deus quiser, eu conseguir fazer a inscrição, vou fazer a meia. Ainda não começou na inscrição. Exatamente, ainda tem essa.
Ainda tem essa... Olha, eu tenho a suspeita de que eles estão demorando, só a intuição, hein? Não é informação, que eles estão tentando organizar o calendário para colocar uma distância por dia. Na verdade, sempre foi esse o objetivo. Porque tem uma galera que faz os 42 e os 10 no mesmo dia. Eu acho que eles querem colocar uma por dia. E talvez eles estejam tentando organizar isso com a prefeitura. Mas esse é um chute seu. Porque na verdade eles já tinham essa intenção há muito tempo. Mas eles estão demorando para abrir. É porque a sexta-feira, né? A sexta-feira não tem... não tem nada. E ela é um dia normal, né? Fica quinta feriado, sexta fica aquele vácuo, que ninguém quer trabalhar, porque tá todo mundo em função da maratona. E aí vem sábado com a meia e... Eu fiz a prova com o Renan Musa, conhece? Não. Ele fez os 5, beleza. Eu também fiz os 5. Aí ele fez os 21, aí pulou, né? Aí fez os sábado, fez os 21, aí fez os 42. Eu fui com ele até os 28, mais ou menos, e a gente tava correndo junto. Depois ele virou pra mim e falou, tem que acelerar, que a minha largada é não sei que hora, dos 10. Então vai, seja feliz. Ele terminou, teve que pular o alambrado, andar 1 quilômetro pra conseguir chegar na... Então, assim, vai ter um monte de gente querendo fazer. Vai ser um mega desafio. Até o Bruno Maccarini, que é um super corredor, ele até sugeriu isso também. E espero que porque o Bruno Maccarini fez isso também igual o Renan. Uma doideira, né? E tomara que... Aí, olha, já chama o Bruno Maccarini para ser o embaixador do super desafio, hein? Maratona do Rio. Então, se tiver um de por dia, eu faço os 5, 10 e os 21. 42 eu deixo para uma próxima. Que o Ademir não me ouça. Mas o mais importante, na verdade, de correr fora da sua cidade, não importa se for no Brasil, você viver aquele... viver aquilo. E o mais louco é que a corrida permite você treina no seu bairro, na sua cidade, e você consegue se tornar um cidadão mundial. É um carimbo, é um passaporte louco, né? Mundial, né? Para você estar lá fazendo parte de um mega evento. Ou que for um evento menor, não importa. O importante é você estar nessa vibe. E quais foram as provas, as maratonas que você já fez? Eu fiz 2 vezes a SP City, falando do Brasil, uma do Rio. Lá fora foram 7 lá fora já. Nossa, 7. Nossa, que consciência. Barcelona, a consciência chegando. Nossa, Barcelona, depois foi Praga, depois foi a de Frankfurt. Nesse ano foram 3 em 4 fins de semana. Viena, Copenhague e Luxemburgo. E agora Berlim. E a próxima, já um spoiler, Curaçao no Caribe no mês que vem. Quantas maratonas foi só esse ano? Vão ser 5. Termina de fazer esse negócio, não? Eu comecei ontem meu mini ciclo. Eu nem sei como. Porque, nossa, assim, mas em Curaçao deve ser a coisa mais linda. A largada é 3 da manhã. Aí o que acontece? É uma prova menor. Eu já vi que a maior parte do percurso são 2 voltas de 21. Isso é difícil, hein? Não, porque começa, na verdade, na segunda metade começa a clarear, aí vai ficando mais fácil. Então o percurso Mas eu acho diferente. Que né? O grande desafio vai ser mental, porque é uma prova mais vazia. Porque tem menos participantes. Já é uma ilha, ela não comporta muita gente. É maior tipo que Fernando, né? É maior, né? Mas nunca vai ser Berlim. Mas, então é uma prova mais vazia. Eu acho que vai ser o desafio mental de você estar à noite correndo, esperando a hora de amanhecer para ver uma bela paisagem. Foi tipo o Rio, para mim. Rio, que no começo também é escuro. Esse ano eu peguei a largada antecipada. Nossa, foi a melhor coisa que eu fiz, inclusive. E ter a largada antecipada, você sai de escuro. É bem escuro. Até o quilômetro 14, escuro. Aliás, o primeiro trecho ali perto do monumento, eu lembro que era bem escuro, né? Pega o Museu da Manhã ali, tá tudo escuro, você não enxerga nada. Não. Aí, assim, as boas fotos vai ser para quem vem depois. Que vai o amanhecer. É tá. tão Só bonito, que, por outro lado, você vai finalizar num calor que você tá desidratando. Então, eu preferi abdicar das fotos. Você tem que pensar nos prós e nos... Aliás, mas a gente falou de correr fora, mas, na verdade... Correr aqui tem outro lado também. Quando você corre na sua cidade, é o contato com as pessoas que você conhece.
que é uma socialização, você encontra as pessoas que você conhece, a corrida vira um evento social também. Então, para mim, a corrida é fascinante porque ela tem na verdade, são 3 momentos. Primeiro, é o pré-largada, as pessoas até conversam, mas está todo mundo um pouco preocupado, tenso. Concentrado. Concentrado. Aí você larga, você está consigo mesmo, no momento interno, de internalização. Você chega, você volta a ser um ser social. Então, nenhuma outra modalidade te permite isso, de você ter o contato consigo próprio mais a fundo que você pode ter, com seus dilemas, com suas angústias, e depois você conversar, você ter um clima de festa. Nada, e sem pressão, porque, por exemplo, você fala assim, vou jogar futebol com meus amigos. Na verdade, no futebol com seus amigos, você nunca vai ter alguém vai te cobrar durante o jogo, né? Porque você errou aquele passe. Na corrida, ninguém vai te cobrar. Não, lá você. Dentro, você pode só se cobrar. Exatamente. E ninguém vai saber o que aconteceu se você não contar. Então, no futebol é diferente. Você pode até fazer o churrasco com os amigos no fim do jogo, da pelada, mas ainda assim, todo mundo vai ter visto o que aconteceu. Você errou aquele passe, perdeu aquele gol. Mas na corrida não, ninguém viu. Na verdade, se você não quiser contar o que aconteceu, tudo bem, ninguém vai saber, você só vai ficar de boa. Para mim, a corrida são esses 3 momentos. Não existe nada, eu acho que na vida, que tenha esses 3 momentos tão marcantes e que, do nada, você cruzou, você entra numa coisa mágica que você... depois você vira a parte de um todo ali da sociedade. E isso é incrível, né? Eu acho a corrida muito louca. Eu penso exatamente assim. Nossa, a largada, às vezes eu nem escuto. Eu só fico pensando na hora que vai fazer... Só. Eu não consigo ver quem está ao meu redor. A largada, para mim, eu estou muito focada. Durante a prova, dependendo do objetivo também. Mas quando chega... Se você está indo para... se estou indo para velocidade, eu não consigo nem enxergar. É só frente. Agora, quando chega... Nossa, é uma sensação surreal. Nossa, é muito louco. Você pode... Na verdade, você pode ter ficado um pouco chateada... normal, porque... Mas você nunca fica totalmente triste. Não tem como. Não tem você como. Conseguiu. E as pessoas vão estar lá. Normalmente, quando você está na sua cidade, tem essa vantagem, as pessoas estarem lá. E, aliás, mas os treinos são incríveis também. Por exemplo, eu acho que o meu último treino longo pré-Berlim foi um treino mais desafiador que eu já fiz, porque eu fui cobrir o circuito popular no dia, 2 semanas antes, era para ter sido o meu treino longo no Serete. Eu caí no Serete com 600 metros de prova. Eu ia fazer 5 quilômetros e ia continuar o treino até dar 32. Com 600 metros de prova eu caí. Eu acho que eu estava tão assim, antecipando as coisas. Eu não vi um cone. Eu tropecei no cone e caí. Aí eu comecei a ver que assim, eu bati a lateral aqui do glúteo, perto ali, e não estava legal. Aí eu fiz mais 3 quilômetros, fiz 8 no total e falei, eu vou tentar na terça-feira. Que era o meu último, e faltavam alguns dias só para a maratona. E eu não tinha tempo, eu falei, eu vou no Parque da Aclimação. Ali, eu nunca fui no Parque da Aclimação. São 950 metros de volta. E eu conheço ali como a palma da mão, porque eu já treinei desde 2020 centenas de vezes. Eu vou ter que fazer o meu treino longo de 30 quilômetros num percurso de 950 metros. Nossa, mais de 30 voltas. Aí eu coloquei um podcast. Foi um podcast, eu falei, eu tenho que escutar esse podcast. Eu até falo, olha, eu coloquei o Inteligência Limitada com a primeira banda nacional que eu curti foi Engenheiros do Havaí. Coloquei com o Carlos Maltes e com o Augusto Lix, que eles os fundadores. Fundadores não, o Carlos Maltes sim, o Augusto Lix, o guitarrista já na segunda formação. E eles falando lá, os gaúchos falando, eu coloquei e falei, eu vou correr, fazer meus 30, hoje é a minha última chance.
E fui invertendo a volta, fazendo uma volta de um lado, outra de outro. E num dia de manhã, fazendo isso, os últimos 30 quilômetros, treino longo, em voltas. Antigamente eu nunca iria conseguir isso, porque eu acho que eu não tinha até concentração. E o treino, para mim, é o mais importante, porque, por exemplo, ontem eu fiz 21 no parque. Lá também? Também lá. Fiz ontem. Meu ontem terminei às 7 da noite. É aquela coisa, né? Você precisa fazer. Você tem que estar no ciclo. E a força mental é o mais importante. Eu tô falando, mas teve, no primeiro ciclo de maratona que eu fiz, teve um dia que choveu tanto, eu não conseguia sair para treinar. Eu fiz 28 km na esteira. Na esteira. É mais difícil até. Porque você não sai do lugar, cara. Nossa Senhora. E era de frente para um espelho, a TV desligou, eu falei, eu vou ficar aqui e eu vou terminar. Nossa, foi difícil. A esteira, eu acho que eu vou falar uma coisa, acho que eu nunca contei. Eu acho que eu nunca fiz mais de 10 quilômetros na esteira. Não, já fiz vários. 14, 12, 16, mas 28 foi 20, mais. Nossa, mas 28. E o problema da esteira é que você tende a ficar olhando toda hora. Do nada você tem olha que colocar uma toalha, alguma painel, coisa, né? para não... Porque isso, senão vai dando ansiedade ali. Dá um desespero, porque você vai. Igual agora, onde a gente mora, a esteira, ela completa. Aquela volta. A voltinha de 400 metros. Porra, você vai fazer 3 km e aquilo não vai. Aí você começa a contar quantas voltas você vai fazer. E aí aquilo, meu Deus do céu, vai me dando um faniquito. Aí eu falo, eu prefiro ir lá no Jardim das Perdizes, que é 1 quilômetro em volta da praça. Mas é 1 quilômetro ali e você tá... É outra vibe. Você tá prestando atenção na criança que correu. As pessoas estão passando. É pessoa passando, é o sol que tá na tua cara. Você vê outras coisas, né? Então, acho que você é mais guerreira que eu, porque que é 28 mas foi uma vez só. É mais difícil, mas essa força mental dos treinos, para mim... Porque no treino você precisa estar focado e você tem que fazer, porque se você não fizer... Você está num dia bom, você trabalhou, ou está num dia ruim. Não tem essa. Se você não for... O que me deu a resistência para fazer essas maratonas, mesmo algumas eu tendo já na reta final não ido tão bem, foi justamente essa constância. Eu acho que de 2021, de janeiro de 2021 até aqui, eu acho que eu treinei pelo menos 2 vezes por semana e toda semana pelo menos um treino longo. Aliás, uma outra característica que eu não contei, por causa dessa história do joelho, eu não treino muito. Corrida. Eu treino no máximo 2, 3 vezes por semana. Que beleza. Porque eu sinto que se eu elevar, meu joelho vai começar a abrir o bico. Então, na verdade, eu faço pilates, eu faço musculação, tenho que fazer mais musculação, aliás, eu estou devendo isso. E alongamento. E até me deram uma sugestão, o Aurélio lá de Brasília, que eu encontrei em Berlim, ele falou para fazer deep running, que é a corrida na água. É verdade. Com flutuadora. Eu não achei em São Paulo ainda, se alguém souber de algum lugar. Eu acho que tem. É na Zona Sul. Na Zona Sul? Quem tinha falado disso para mim? Acho que foi a Cami que falou. Eu vou ver qual é. Me fala, porque eu acho que ele tem, falou porque que quem isso fez não foi tem... a Adriana Maratona, maratonista. Adriana Silva? Ela fez. Mas é dela? Não. Não, ela fez. Chegou a fazer, entendeu? Ela chegou a fazer. Quando ela teve uma lesão também, ela tinha, acho que o sul-americano, e ela teve que fazer. Porque não tinha outra forma de treinar. Não tinha, você tem que fazer. E aí ela foi fazer. E dá um condicionamento físico muito grande. Ela chegou a comentar, acho que foi no evento da ASICS que eu fui, que ela chegou a comentar que fez acho que 25 quilômetros. Aí Nossa. Eu fiquei... E aí vai ser eu bem pensei, duro. eu nem nado, eu queria tirar a correr na água. Aliás, nadar, eu comecei o que aconteceu? Eu esqueci de contar aqui. Eu nadei em academia mesmo, dos 7 aos 20 e poucos anos. Então, as pessoas acham assim, pessoas acham que você vai para a corrida, que eu comecei, na verdade, assim, o meu primeiro tempo não foi ruim. Eu já fiz, acho que o meu primeiro já foi 31 minutos 5 km, não foi? É que eu já tinha esse condicionamento da natação. E o meu primeiro evento participativo que eu fiz não foi corrida. Eu tinha uns 20 anos, eu fui nadar que era maratona aquática, mas não era distância. Era natação em águas abertas, no lago do Wet n Wild. E foi nesse dia, na verdade, que eu decidi fazer cirurgia de miopia. Nossa. Porque o que aconteceu? Eu nadei,
eu vi a boia lá na minha frente, tinha 7 graus de miopia. A boia, ali eu não tinha noção de profundidade, eu nadei mais, porque eu abri muito a curva, eu via todo mundo me passar por dentro, aí eu falei, não, eu vou ter que fazer essa cirurgia, porque não dá, tá? Foi em 2007 que eu fiz a cirurgia de miopia. Foi por causa disso. Não, porque eu percebi que eu tinha que fazer. Ou eu faço, ou tô lascado. Foi a única vez que eu fiz uma prova de natação. E agora eu até falei com o Gui da Chelsea que tem que fazer um A4 no ano que vem, porque... Eu falei para ele que a minha estreia em triatlo vai ser numa prova dele. Triatlo. Eu tenho vontade. Em Brotas? Não sei. Pode ser em outro lugar. Não sei. Brotas acabou de acontecer, acabou de fazer, né? Agora eu não sei. Mas falei para ele que eu vou treinar. Tem que treinar. Aqui em São Paulo o difícil é a bike. Foi o que eu disse. A bike. Não, porque assim, spinning não tem nada a ver com... Não você vai fazer spinning, tem nada a ver. Você pode até pegar a resistência, mas o restante, onde você tá, o que você vai fazer, como vai desviar. O reflexo. Não tem. É outra pegada. Ou você treina na marginal, ou não sei. Então, não tem exatamente. Eu não faço. Eu vejo a galera treinando na Sumaré. Nossa, mas. Não é ideal ali. Pois é. E tem muito roubo de bike também ali. Meu primo mesmo. Quase roubaram a bike elétrica dele, mano. Então, essa é outra dificuldade. Né? Então, assim, ciclovia aqui é difícil, porque a ciclovia não é respeitada. Quando ela existe, nossa... Tem buraco. Tem buraco. Quando ela existe, às vezes tem uma árvore que já passou por cima dela. Então, assim, tem várias... A tinta, às vezes, que eles usam, escorrega no molhado. Falei pra você que a tinta escorrega? Às vezes escorrega. Porque eu corro na Sumaré, né? E quando tá molhado, tem que correr por fora da ciclovia, porque você escorrega o pé. E eu já vi muita gente cair de bicicleta ali. Nossa. Foi justamente porque ela tá molhada. É perigosíssimo ali, porque tem muita árvore. E o galho de árvore... É só Jesus. Então, assim... Então, aqui, olha, quem mora no litoral tem muito mais facilidade aqui, mano. Eu vejo gente em Santos, por exemplo, é muito mais fácil. Nossa, pega ali, ó. A Cris, a assessora, a Cris Volpe, ela treina em Santos. Sim. Direto eu falo para ela, oi, vidão. É mais fácil treinar aqui ciclismo, até por isso eu nem penso em ciclismo aqui. Porque... então eu tenho muita vontade de fazer, mas assim, primeira ponderação, primeiro é o preço da bike. Vou começar do começo. Não dá para comprar uma melhor, nem comprar uma mas também não dá para comprar uma bike de passeio, também não dá para treinar com a bike do Itaú. Então, existe uma série eu até pensei de barreiras. Será que dá para fazer o Ironman 70.1? O Itaú patrocina, 70.3 com... 70.3, desculpa. 70.3, o Itaú emprestar uma bike. O Renan queria fazer. A gente chegou a oferecer pro Itaú. Eles nem responderam a gente. O Renan queria fazer. É uma ação de marketing. Ele falou, porque o 70.3 aqui foi dividido, né? Aí eu falei, a gente tinha uma pessoa para nadar. Tem um revezamento, né? Tinha revezamento aqui. Aí eu falei, a gente tinha uma pessoa para nadar, eu ia fazer os 21 e ele ia fazer a bike com a bike do Itaú. Mas eles nem responderam a gente. Nossa. Ia ser bem legal, ia ser assim, muito louco. Mas não quiseram. E agora me diz, pra gente chegar no final aqui, qual é ainda a tua prova sonho? Eu tenho algumas provas sonho, na verdade isso vai mudando, porque eu prefiro, não é a prova, se assim, a parte esportiva. São as paisagens, por exemplo, eu fui para Praga, por exemplo. Eu adorei esse tipo de cidade, que eu acho que Budapeste é muito parecida também, até era ali da mesma região. Veneza também, você não larga em Veneza. Ou a prova lá da Grécia, de Atenas, a Marathon Atenas, que você, na verdade, larga em maratona e chega em Atenas. Mas pouca gente sabe, eu vi um vídeo outro dia, que essa prova não é uma prova bonita. É uma prova assim, como se você estivesse numa avenida, sei lá, uma Radial Leste. Mas tudo vale a pena quando você chega em Atenas no estádio. Primeiro você que corre a Grécia, né? Você corre 42 quilômetros para 200 metros, assim. É incrível, mas vale tudo. Primeiro que é onde começou. É a origem de tudo. É a origem de tudo. Então, sei lá, eu também vejo outras aqui na América do Sul, também Buenos Aires, também, que
uma cidade legal. Eu adoro Santiago também. Aliás, o treino mais incrível da minha vida foi em Santiago, que às vezes, quando você não está com preocupação nenhuma, a gente estava fazendo turismo lá e, vou treinar. Então foi delicioso, porque você não estava em ciclo. Esse é o segredo dos quenianos. Não estava em ciclo nenhum de nada. Fui seguindo a intuição. Aliás, só um último comentário. Para mim, Barcelona não foi mais marcante a maratona. Foi o meu treino antes da maratona. Fiz 7 quilômetros quando eu cheguei. E eu simplesmente peguei o tênis, saí do Airbnb, desci da rua e 5 da tarde, o pessoal estava saindo do trabalho. Me caiu a ficha, caramba, a corrida assim, você vira um cidadão mundial mesmo, assim, as pessoas saindo do trabalho e a gente treinando. Não, eu estava sozinho ali, mas eu conheci uns lugares, depois eu falei com a Rê, olha, a gente tem que ir ali. E foi muito marcante, porque foi o meu primeiro impacto. Caramba, olha como a corrida faz a gente conhecer alguns lugares. Onde a corrida me trouxe. A corrida, e outras pessoas treinando no mesmo momento. Daí um cara, 100 metros de treino, o cara já acenou para mim. Assim, no treino, o cara já acenou para mim. Coisas que também não acontecem muito aqui, né? Não acontece muito. Se você não conhece a pessoa, ninguém te chama. Ela nem vai. Ela nem olha para. Às vezes não dá nem bom dia, exatamente. Quantas vezes tá passando ali no Ibira e você fala bom dia? Bom dia. Ninguém olha para você, ninguém nem responde para você. Então, assim, tem até uma música que eu curto, que é assim, You Belong to the City. E, na verdade, a corrida faz você pertencer, é um sentimento de pertencimento. É isso. E não precisa ser uma prova, exatamente. E outro dia eu já tive essa mesma sensação na Paulista. A galera saindo do trabalho, você correndo ali na calçada. Mesmo aqui em São Paulo dá para você sentir isso. E na hora do rush, assim, ou, por exemplo, outro dia a gente foi num evento, tudo parado, eu falei para a Rê assim, eu vou correndo, a gente se encontra lá, a Rê ficou no Uber, e eu fui até o shopping, onde tinha um compromisso, fui correndo, eu não sei se quem chegou primeiro, não me lembro. Mas é mais a competição com o Waze que eu faço no carro, ele fez na vida real. É mais ou menos isso que Mas você tem a sensação de que a corrida te coloca num universo paralelo, que você consegue ver de fora que tudo está acontecendo? Você observa a realidade. Pessoas não estão nem prestando atenção numa coisa com outra, e você está ali avesso. E você, exatamente, você está na sua, mas ao mesmo tempo você está conhecendo as coisas, né? Eu falo que você tem um grande lance da corrida, que é você, como eu falei, isso aqui, do evento, pode ser também durante um treino, que você está em contato com o seu eu interior, mas você está vendo o que está acontecendo, as crianças que estão brincando. Então, é uma dualidade. Você não foi pro Quênia ainda? Não, infelizmente. Você ia gostar muito. Porque deve ter uma visão. Uma visão diferente. Não sei explicar. Aqui nunca tive. É da essência, né? É essencial. Lá, quando eles estão correndo, todos os treinos são importantes, então eles não pensam em nada. Não tem eu preciso levar fulano para a escola, porque não sei o quê, porque eu tenho que pagar o boleto, porque não sei o que, tá vencendo. Porque... Não existe. A hora de treinar é o momento presente. Sagrado. É agora. Então, você não vai ver queniano filmar a prova treino. Não sei o quê. Não importa, eles não vão fazer isso. É o contato com o presente. É o contato com o solo, com a corrida, com o fulano que está do lado, com quem está na frente. E é o ritmo. E a gente precisa disso, porque hoje em dia, com a história de celular, assim, se você não tiver esses momentos, na verdade a corrida é a liberdade. Acho que um dos maiores desafios que eu venci é que antigamente eu sentia o celular vibrando no bolso, eu parava... Parava tudo que estava fazendo. Eu cheguei a atender a ligação de trabalho correndo. Eu acho que eu consegui vencer isso. Sim, eu coloco no silencioso, eu esqueço. Na verdade, a gente precisa desses momentos. E
a corrida salva a gente disso, porque se não for isso, a gente vai ficar o tempo inteiro conectado, escravo, independentemente do seu trabalho, porque pode ser coisa de família, mesmo que você não trabalhe com internet ou você tem coisa de família que estão acontecendo, você precisa desse momento para você. Para mim, no esporte em geral, né? Foi exatamente o que aconteceu. Quando eu estava lá no Quênia, eu estava correndo, a gente tem 6 horas de diferença lá para frente, né? E a minha mãe me ligou. Eu falei, minha mãe, se agora aqui é 6h30, lá é 00:30, aconteceu alguma coisa. E eu já imaginava, porque meu avô estava doente. Eu imaginava que meu avô tinha falecido. Eu olhei, silenciei, eu falei, tô correndo. Eu não vou conseguir sair daqui agora. Eu não tenho o que fazer, não vai mudar a realidade. Eu tive que ser sangue frio. E era isso mesmo? Foi. Aí eu tive que terminar, aí terminei. E aí eu fui pegar o celular para ver o que tinha acontecido, que eu já esperava. E aí eu falei, agora é hora de viver o luto. Então teve uma série de situações assim que... Então hoje, quantas vezes eu me pegava, muitas vezes meu filho falando... Aí eu falo, pai, ele tá conversando. Mas foi lá. Tiro o celular e falei, ele está falando nesse momento. Nunca mais vai voltar a ter essa idade. Eu tenho que prestar atenção no que ele está falando. Mas era assim... Não tinha essa... Não, a gente... Porque você entra no automático o tempo todo. Foi uma demonstração de amadurecimento, né? Porque se você fosse outra situação, você pararia tudo que você... E não iria mudar mesmo. Não vai mudar. Ninguém, na verdade, ali, não é exatamente... se fosse aqui, que tá precisando de você, corre aqui, que tá precisando de socorro. Não, eu tava 40 horas de viagem. Eu falei, nem que eu quisesse... eu ia conseguir chegar para fazer qualquer coisa. Então não vai resolver atender o celular agora. Eu preciso viver o que estou vivendo aqui. Não tem o que fazer. Então, assim, continuei ali. E ali, o que eu achei muito louco. Eu fiquei tão... Aí, a hora que acabou o treino, baixou toda a energia que eu tinha. Aí, eu não conseguia mais controlar choro. Eu já estava assim... E eu fui sair. Ali natural. Não teve o que fazer. Quando eu fui sair, a reunião que estava tendo... Sempre tinha uma reunião pós-treino... que às vezes o coach falava, o Ademir falava alguma coisa sobre aquele treino. Os quenianos, a gente vai respeitar o momento dela e encerrar a reunião. Cada um, a gente continua isso depois. Aí eu falei, ali eu me senti parte daquele grupo. Porque eles respeitaram, assim, ela vai perder porque ela não tem como controlar aquilo. Então a gente fala sobre isso depois. Aí eles me deram um abraço, eu não falo inglês, eu não tinha aberto a boca. Eles não sabiam o que tinha acontecido. Então foi assim, um negócio que foi surreal. Para mim, falei, a corrida é outro patamar aqui. Aqui é outro... os caras são outra vivência. A gente não tem essa experiência aqui. Não tem. A gente não tem nem noção, né? Essa solidariedade deles. Na verdade, eu acho que talvez nunca tenha, né? Porque é mais ou menos... No avião eu estava assistindo um filme sobre o Bob Marley no avião, né? Eu vi isso que deve ser mais ou menos o que é o Rastafari lá para o reggae para Jamaica. É mais ou menos isso, né? No Brasil pode ter banda Cidade Negra, sei lá, Tribo de Já, mas nunca vai ser o que é para aquele povo, né? Não vai. É muito louco. Então, assim, realmente... uma experiência única. Quando tiver oportunidade, vá. Você vai se conectar super. Nossa, porque é uma mudança de pensamento. Você muda tudo. Você volta a outra pessoa. Você fala, meu Deus, deixei um eu e vim outro. É muito louco, assim. Não dá para explicar. E volta melhor, né? Eu falo, se não voltou melhor, fica lá. Fica que você fez errado. Porque justamente o esporte sendo levado a uma potência máxima da capacidade como expressão e filosofia de vida, né? Sim. Acho que não tem nada parecido. Acho que nem outra modalidade. Também acho que no mundo. Não tem. Muito bom. E pra gente, deixa sua mensagem para o público que está te ouvindo agora. A minha mensagem é que a corrida, na verdade, você nunca pode ficar
achando que você não consegue. E claro, por exemplo, maratona realmente pode ter gente que não vai ter ambição, mas você vai achar uma corrida que é sua. Na verdade, a grande mensagem é essa: acha a corrida que é sua. E a corrida, o papel da corrida na sua vida. Por exemplo, você falou de morte. O meu avô morreu depois do enterro. Sei lá, 3 horas depois do enterro, eu pensei, eu vou fazer uns 10 quilômetros aqui, o mais forte que eu puder, para em homenagem a ele. Então, isso às vezes é mais importante do que qualquer prova. Qualquer outra coisa, qualquer prova. É o papel da corrida na sua vida. Não necessariamente a distância, é tempo, é o encaixe que aquilo vai ter. E o evento é uma coisa tão mágica, porque o evento você se sente parte de um todo. E o evento é importante, sim, mas você pode também correr só no parque, que não vai mudar em nada também. Mas o evento tem essa capacidade que a corrida vai para outra esfera, como eu falei, que é a esfera social, que uma corrida no parque não necessariamente oferece isso. E encontre a sua corrida, que não necessariamente, na verdade, nunca é a corrida do outro. Não necessariamente não, nunca é a corrida do outro. Tem gente que vai por tempo, que quer fazer as majors, quer ir pela mandala, tudo bem também, essa a pessoa. Né? Mas, às vezes, os 2 quilômetros que você fizer ali naquele dia vão ser mais importantes do que o cara que fez as majors. O papel daqueles 2 quilômetros para a vida dele, às vezes o cara fez a major... Tem mais significado. Porque foi naquele dia que você fez aquele treino. Como eu falei, o treino em Barcelona, para mim, foi mais marcante. A sensação foi mais marcante que a própria maratona em si. Então, você nunca sabe exatamente por... E cada dia é um dia. Aliás, o que eu falo que não existe... o melhor é o melhor que você tem para dar aquele dia. E, às vezes, aquele dia você não vai render bem, vai ser ruim o treino, mas... É isso, você saiu de casa, você foi para o parque, viu vida e não ficou no celular. Foi viver, né? Que foi viver. E foi viver a vida ao ar livre, que essencialmente é o que a gente mais precisa. É imprescindível você viver ao ar livre e a corrida oferece isso. Então, encontre a sua corrida. Muito bem. Ó, a gente queria deixar para você da Baixa Pace chegou. Chegou para você e para Rê. É incrível. Eu vou baixar meu pace. A Rê não veio, mas está representada. Claro. Vou baixar o meu pace do dia. E, olha, vou até já colocar aqui. Eu falei, gente, ele lá em Berlim, falei, oh meu Deus, deu nem tempo de... Vamos baixar. Já estou baixando o pace. Na verdade, baixa pace... Você baixa o seu pace, não exatamente é o pace do relógio, né? É o pace, talvez, é o pace do conforto. Tem tudo isso. Você baixa várias coisas. É o pace da conta bancária. Não, mas não exatamente o pace é o pace do relógio. É o pace do seu bem-estar, porque... É muito louco. O desempenho é isso também. Exatamente. Deixa as suas redes sociais, como que as pessoas te encontram. Tudo esportividade. O da Renata também tem Renata_esportividade. Eu vou criar, estou devendo isso, ainda hoje o Andrei_esportividade, porque eu tenho o Andrei Spinacek, que é o pessoal, mas eu estava para criar um pessoal / profissional, deixar esse André Spinacek só para pessoal mesmo. Então, tudo esportividade.com.br e os canais também. Vocês encontram várias coisas lá, inclusive eventos, gente. Porque, dicas dos eventos de São Paulo, região e... A meia maratona que eu fiz esse ano, a primeira desse ano, que foi foi a segunda, a Congás, que eu paguei R$25 a inscrição, foi no site dele que eu achei. E corridas baratas, a gente dá essa privilégio, porque a gente sabe que a gente quer que as pessoas corram. Só que é rápido. Ele postou, talvez já não tenha mais. É muito rápido. É muita gente, já tem 43 mil inscritos nos canais. Nossa, é muito rápido. E notificação recebendo no celular
tempo real. Assim, Recebeu a notificação, então assim, sigam, deixa lá a notificação já ativada, porque quando ele posta as corridas baratas, acaba muito rápido. Inclusive as corridas caras também. Quando postou a São Silvestre, a gente tava junto, eu falei, mas já acabou a inscrição. Imagina na centésima. Essa vai ser maravilhosa. Ai, cara. Vai ser massa, hein? Vai ser legal. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Para você ainda que não tem o seu Baixa Pace, então vocês entram lá, www.baixapace.com.br. Põe lá o cupom Isa Domingues, que fica tudo certo, mas siga a loja. E se você... eu não uso óculos para correr. Então, compra para sua amiga que corre, indica para o seu marido que corre, para a esposa, para todo mundo. Correu, fala, usa esse óculos aqui. Ele não cai, é leve... Vai ver, tem modelo polarizado, tem modelo que não tem polarizado, tem tudo lá no site, é só vocês entrarem. Tá bonito mesmo. Você vai, mas depois que você usar, você dá o seu feedback. O importante é não cair. Na verdade, tudo pode baixar, menos o óculos. Ficar caindo aqui assim o pace baixa, mas não baixa o óculos. Eu falo, dê o feedback. E sigam lá também Isadora Corrêa, eu compartilho com vocês a rotina. Espero que vocês gostem. E, claro, deixem também 5 estrelas no episódio aqui do Spotify, porque se vocês não falam, eu gostei, se vocês não mostram, não mostra para outras pessoas. Eu gostei muito, mas não coloca o curtir, não segue, não compartilha no grupo da família, a galera não deixa de ser sedentária, não ouve coisa legal, e aí por aí vai. Então... É isso aí. Já falou tudo agora. Já finalizou falando tudo. Então, muito não bem. Não preciso nem falar mais nada. Só tchau, tchau. Boa semana para vocês e até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau, tchau. Nossa, nem vi a Isa.